Então, pessoal, só para relembrar, né? A Laura está no estágio docência dela, conforme eu tinha dito para vocês. Então, a Laura vai estar falando com vocês um pouquinho agora na parte de manejo de poedeiras na fase de produção, né? Sempre que tiver alguma coisa para complementar, a gente vai discutindo, né, Laura, conforme a gente fez na aula passada. E se vocês também tiverem alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento. Tá, gente? Aproveitem esse momento para isso, né? Para poder esclarecer dúvidas, para não levar isso para casa, né? Se já deram uma olhada na atividade, sempre proponho que vocês façam isso, vão lá, dá uma olhada na atividade da semana antes de vir para a aula, por mais que não tenham estudado, né? Porque aí vocês já tentam esclarecer as dúvidas que vocês têm com relação à atividade. E assim a gente aproveita melhor esse momento. Esse momento de aula síncrona é para isso mesmo, né? Porque se você bota material lá, bota vídeo, né, e fica com uma coisa como se vocês tivessem que aprender sozinhos. E a gente está aqui para poder tutoriar esse ensino de vocês, né? E é importantíssimo que vocês participem, né, para que vocês possam sair com um aprendizado mais completo. Tá bom? Então, a Laura vai falar um pouquinho de manejo de poedeiras na fase de produção. E aí, em seguida, assim que a Laura encerrar, eu vou falar um pouquinho para vocês também a respeito de avaliação, tá, do desempenho de galinhas de postura. Então, assim que ela terminar, eu vou passar para vocês todos os cálculos que a gente faz com relação à avaliação do desempenho de galinhas poedeiras, porque aí vocês têm uma atividade que eu já deixei lá, né, que é uma atividade prática, um estudo de caso, no qual vocês vão ver 2 lotes, vão fazer os cálculos de desempenho desses lotes, os dados desses lotes, né, e tentar identificar qual que é a principal motivo, né, que leva àquela diferença de desempenho que vocês vão ver ali entre os 2 lotes que vocês vão calcular, tá bom? Então, pode começar, Laura, a palavra Stephanie, você tá vendo direito? Porque a última vez eu não estava visualizando os slides direito. Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá, gente. Boa tarde a todos, né? Que nem a Fabiana falou, meu nome é Laura. E eu vou estar falando para vocês sobre o manejo de poedeiras na fase de produção. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar no manejo de poedeiras na fase de produção é na pré-postura. Por quê? A gente tem que ter um manejo alimentar correto na fase de pré-postura, atendendo todas as exigências nutricionais para ter um desenvolvimento adequado desse aparelho reprodutor. Não somente uma nutrição adequada na fase de pré-postura, mas também na fase de cria e na recria, porque durante essas fases, cria, recria e pré-postura, que a gente vai ter o desenvolvimento desse aparelho reprodutor. E qualquer erro cometido nessa fase, elas podem comprometer todo o período de produção. E nós não queremos que esse período de produção ele seja comprometido. Então, qual que é esse manejo alimentar na fase de pré-postura? Ele deve iniciar-se aproximadamente na 16ª semana de vida desse animal, ali, então, 2 semanas antes da produção, né, que a produção ela começa a partir da 18ª semana, e a gente deve fornecer ração de pré-postura de aproximadamente 2,5% de cálcio. E quais são as vantagens desse manejo alimentar na fase da pré-postura? Evitar o desgaste das aves adiantadas na maturação sexual e possibilita uma reserva de cálcio para o início da postura e também adapta essas aves ao consumo de dietas com alto níveis de cálcio. Porque quando essas aves entrarem para a postura, as dietas delas vão ter alto níveis de cálcio e o cálcio ele limita o consumo da ração. Então, quando a gente fornece o cálcio na pré-postura, além dessas vantagens que eu citei anteriormente, a gente vai estar fazendo com que essas aves, elas não levem aquele susto de, nossa, tem esse tanto de cálcio, ela vai e leva um susto e não queira consumir. Então, a gente tem que estar preparando essas aves para a fase de postura. Então, como a gente vai fazer essa transferência, né? A gente vai fazer a transferência no início da produção, ali em torno de 15 a 16 semanas, e a gente vai estar fornecendo vitaminas e eletrólitos 3 dias antes e 3 dias depois. Então, durante a transferência, a gente deve atuar de maneira ordenada e cuidadosa, por quê? Porque a gente não pode ter fraturas ósseas ou lesões no sistema reprodutivo, porque se a gente tiver essas 2 coisas, que é as fraturas ósseas e as lesões no sistema reprodutivo, a gente vai ter que fazer o descarte dessa ave, nós não queremos descartar essa ave. Lembra que a aula passada eu falei que se a gente tiver mortalidade de uma ave, a gente vai estar perdendo ali em torno de 300 ovos por ano?
aqui é a mesma coisa. Então, manter estímulo constante também do consumo dessa ração. Então, como que a gente vai fazer uma seleção e descarte? Laura, deixa só complementar uma coisinha aqui. Manejo de pré-postura, gente, manejo da pré-postura, ele é extremamente importante. Por que ele é importante? Né? Como a Laura disse para vocês, ele é um manejo nutricional, né? O que a gente vai tentar fazer? Adaptar a galinha a consumir a ração de postura. Qual que é a diferença? Enquanto ela está na fase de cria e recria, gente, o nível de cálcio que ela consome é muito semelhante a uma ração de frango de corte. Então, é mais ou menos um nível de cálcio de aproximadamente 1%. E quando ela vai para a postura, o nível de cálcio, ele varia, né, de 3,8% até 4,5%. E para eu ter em torno de 4,5% de cálcio na ração, a gente coloca na hora da formulação, vocês vão ver isso, que eu vou dar manejo alimentar e vou dar formulação de ração para galinhas de postura para vocês vão ver que na hora que para eu colocar 4,5% de cálcio na ração, eu tenho que usar de 7 até 9 quilos de calcário, calcítico na ração. Então, inclui uma quantidade de 7 a 9% de calcário para dar 4,5% de cálcio, né? Porque o calcário não é 100% cálcio. O cálcio no calcário fica em torno de 36%, 38%. Quando eu coloco esse monte de calcário calcítico na ração, muda muito a questão da consistência, da palatabilidade, por mais que a palatabilidade nas aves ela seja limitada, né? Então, a ave ela tende a reduzir consumo, tá? Então, você tem que fazer um manejo de pré-postura. O que eu vou fazer na pré-postura? Eu vou sair de 1% e não vou direto para 4,5%. Quando ela está com 16 semanas, que é a fase que ela está saindo da fase de recria para ir para a postura, eu vou lá e dou uma ração de 2,5%, que é uma ração com nível intermediário de cálcio, entre aquilo que ela estava consumindo na cria e aquilo que ela vai consumir na postura, tá? Então, isso é bom, porque evita a diminuição do consumo de ração quando ela começa a produzir, né? Outra coisa, possibilita uma reserva de cálcio. O que é essa reserva de cálcio? As galinhas, gente, vocês sabem que elas vão ter uma demanda muito grande de cálcio para poder produzir a casca do ovo, a partir do momento que ela começar a produzir, tá? Se eu não tenho, né, cálcio que vem da ração, cálcio sérico é o que ela consumiu, absorveu, foi para o sangue, tá? Se eu não tenho cálcio sérico, ela vai tirar esse cálcio de onde? Alguém sabe me falar de onde que ela vai tirar o cálcio para botar na casca? Dos ossos? Dos ossos, tá? Então, quando eu forneço a ração de pré-postura, eu permito que ela faça uma maior deposição de cálcio nos ossos, começando a preparar ela para a postura, porque ela já faz isso naturalmente, tá? Onde que ela vai depositar? Principalmente nos ossos longos, tá? Então, osso de tíbia, do fêmur, né? O osso do dorso. Então, ela deposita cálcio ali para que esse cálcio possa ser requerido, né, no momento que ela vai fazer a postura. Então, quando eu forneço essa ração com 2,5 de cálcio, e ela não está botando ainda, ela tem um maior aporte de cálcio para depositar, né, nesses ossos longos, tá? E, consequentemente, quando ela for botar, né, ela não vai ter um desgaste ósseo, porque ela já tem uma reserva, tá? Então, é um manejo extremamente importante, né, e que deve ser realizado. Tá bom? É um manejo nutricional. A gente começa a preparar a galinha para a fase de postura. Pode ir, Laura. Sobre a seleção e descarte das aves. Então, durante toda a fase de criação dessa ave, na cria, na recria e também na postura, a gente vai estar fazendo seleção e descarte dessas aves. A gente vai estar verificando se essas aves elas têm problema de conformação, locomoção, bico deformado, feridas, alguma outra característica que vai interferir na vida produtiva dessas aves. Então, se essas aves apresentar alguma desses tipos de problema que eu citei aqui, elas vão ser descartadas. Então, como que é feito, quando que é feito esse descarte das aves improdutivas, que é chamado também de culling? Ela tem uma avaliação quinzenal até o pico massal de ovos e depois ela é feita semanal após o pico de massa de ovos. Então, quais são as vantagens do descarte dessas aves improdutivas, né? A economia de ração,
melhor produção do plantel mais uniforme, maior lucro e melhores aves caso for fazer um segundo ciclo de produção. Então, quais são essas características de poedeiras produtivas e improdutivas? Então, as características que nós vamos estar observando, deixa eu colocar aqui. As características que nós vamos estar observando é crista e barbela, bico e canelas, coácula, abertura entre os ossos pélvicos e abdômen. As aves improdutivas, ela vai ter o bico e a barbela pálida, pequena e fosca. Já as aves produtivas vai ser intensa, grande e brilhante. O bico e as canelas das aves improdutivas vai ser amarelo e o bico e as canelas das aves produtivas vai ser branca. Já a cloaca das aves improdutivas vai ser pequena, seca e amarela, e das aves produtivas, grande, úmida e rosada. A abertura entre os ossos pélvicos nas aves improdutivas, ela é estreita, ela é menos de 3 dedos. Já das aves produtivas, ela é larga, ela possui mais de 3 dedos. E o abdômen ele é duro e resistente nas improdutivas, e nas produtivas é macio, flácido e profundo. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para poder estar ilustrando. Então, esse aqui é o manejo lá na postura, onde a gente vai estar fazendo o reconhecimento dessas poedeiras que são produtivas ou improdutivas, né? Então, as poedeiras produtivas, aqui que nem eu falei, elas têm a crista e a barbela intensa, grande, brilhante. Já das mapoedeiras, a gente pode verificar aqui, ó, que a crista e a barbela são pequenas, elas são pálidas, elas são foscas, comparadas com a boa poedeira. Já os ossos... E vocês sabem por que, gente, tem essa diferença de crista? E que tem a ver a crista com a produção de ovo da galinha? Alguém sabe? Quer chutar? É relacionado com a produção de hormônios da reprodução? Relacionado, tá? Desenvolvimento de crista e barbela, gente, ele está relacionado a características sexuais secundárias. Tá? O que são essas características sexuais secundárias? Então, por exemplo, uma menina, um menino, ele vai chegar na puberdade, né? Então, o que começa a acontecer? As meninas começam a crescer seios, né? Tanto na menina quanto nos meninos tem desenvolvimento faciais, né? Então, tudo isso, né, tem a ver com os hormônios da reprodução daquele menino e daquela menina que começam a aumentar na puberdade, né, e, consequentemente, vão dar para esses animais características sexuais, tá? No caso das poedeiras, característica sexual secundária é desenvolvimento de crisbarbela, né? Não tem desenvolvimento de pelo pubiano, não tem desenvolvimento de seio, mas tem desenvolvimento de crisbarbela, tá? Então, quanto melhor for a poedeira, quanto mais produtiva, quanto mais hormônio, né, de reprodução tiver atuando naquela galinha, né, porque produção de ovo, né, é ovulação, é reprodução, a Laura vai falar disso na semana que vem para vocês, mais vermelha e mais desenvolvida vai estar a crista. Então, aquela galinha, aquela franguinha que vocês veem ali no quintal, que ela não está com uma crista muito bem desenvolvida, né, tapada, provavelmente ela não é uma boa poedeira, tá? E existem outras características que a Laura vai falar aí para vocês. Os ossos pélvicos de uma boa poedeira, que nem a gente viu lá no quadro, ele tem mais de 3 dedos. O osso pélvico, gente, quando a gente for medir, eu não sei se vocês estão vendo na minha mão, quando vocês virarem a galinha com o bumbum para trás, vocês vão sentir uma pontinha do osso e vocês vão colocar o dedo. Até a outra pontinha do osso, se der 3 dedos ou menos de 3 dedos, ela não é considerada uma galinha boa poedeira, né? Quando dá mais de 3 dedos, aí ela é considerada uma boa poedeira. E aqui, como dá para ver, na outra imagem, deu menos de 3 dedos. Dá para sentir um ossinho e a outra pontinha do ossinho. A distância entre essas duas pontinhas do ossinho. Eu não sei se vocês olharam no livro, mas no livro tem uma parte, eu não sei se eu escaneei, mas se eu não escaneei, eu posso escanear, que mostra direitinho esses ossos pélvicos e a anatomia dos ossos. Não é com a carne nem nada, é a anatomia dos ossos mesmo. Qualquer coisa, se eles não viram, eu não mandei, me avisa que eu tiro o xerox e mando de novo, tá? Os ossos pélvicos, pessoal, são os ossos do quadril, né? Então, é a pontinha do osso do quadril. Se vocês pegarem no quadril de vocês, tem uma ponta de cada lado, né? Então, na hora que a gente vai medir,
né? É agora que a aula prática faz falta, né? Que a gente não pega a galinha, que na aula prática a gente pega, vê e tudo mais, né? Mas tá aqui um brinquedo do menino, vou pegar só para mostrar. Então, vamos supor que isso daqui, ó, seja a minha galinha. Aqui estão as duas patas da galinha, né? Os ossos pélvicos, na hora que eu viro ela, tá aqui, um de cada lado. Você sente o osso do quadril dela, tá? Então, como que a gente vai medir? Então, eu vou pegar a galinha, ponho ela virada aqui e ponho a minha mão, os meus dedos, né? Se a galinha é produtiva, ela vai aqui, ó. Se isso daqui fosse uma galinha, coube meus 4 dedos aqui entre um osso pélvico e outro. Tá? Então, se isso daqui fosse uma galinha, indicaria que ela seria produtiva. Se dá em torno de 2 ou menos, né, dedos, quer dizer que ela é uma galinha improdutiva. O osso pélvico dela fechou, né? E por que fechou? Porque ela não está produzindo ovo. Ela produz um sistema reprodutivo. Então, se ela está produzindo ovo, consequentemente, os ossos da bacia dela vão ter que estar alargados, né, para ela produzir e fazer a postura. Se não está produzindo, os ossos da bacia se estreitam, tá? Então, na verdade, é uma outra característica física que a gente pode utilizar, né, dentro do galpão para poder dizer se essa galinha está produtiva ou não. E a cloaca, né? Na boa poedeira, ela vai ser grande, úmida e rosa. Já na poedeira, ela vai ser pequena, seca e amarela. Aqui na imagem não dá para poder verificar direito, mas são essas as características. De que você tiver a oportunidade, pega uma poedeira e faça essas medições, gente. É interessante fazer. Se alguém tiver o contato aí com uma ave de postura. E agora nós vamos entrar na parte do programa de iluminação. Antes da gente fazer um programa de iluminação, a gente tem que saber quais são os tipos de lâmpadas que nós podemos utilizar no nosso galpão. Nós temos as lâmpadas incandescentes, que elas liberam sua energia na forma de fótons de luz infravermelha e gera calor. E apenas 10% da luz produzida, ela alcança o espectro visível dessa ave. E nós temos as lâmpadas fluorescentes e de LEDs, que não gasta tanta energia gerando calor, emite muito mais luz visível para essas aves e a gente tem uma economia de até 70% da energia elétrica nos aviários. Antigamente, utilizava-se muitas lâmpadas incandescentes. Está usando nos galpões as lâmpadas fluorescentes e de LEDs. Na Europa já é proibido produzir lâmpadas incandescentes e no Brasil já parou, já está diminuindo a produção de lâmpadas incandescentes. Eu não sei se parou totalmente, porque eu comprei lâmpadas incandescentes para o meu projeto de mestrado, então eu acho que ainda produz, mas não em grande escala. Na verdade, não está produzindo mais. Não. Aquelas lâmpadas agora que a gente comprou, elas são... o nome das lâmpadas? Oh, meu Deus. São lâmpadas de 70 watts, esqueci o nome delas, mas as incandescentes, elas já saíram do mercado, né, faz um tempinho. Né, e em função de custo mesmo, né, não o custo da lâmpada, que a lâmpada incandescente é muito mais barata, mas o gasto energético. Né, as lâmpadas incandescentes, elas gastam até 4 vezes mais energia do que as lâmpadas fluorescentes e até, né, 10 vezes menos do que as de LED, 10 vezes mais do que as de LED. Então, assim, aqui no Brasil também já parou de produzir. Aquelas lâmpadas, Laura, elas são... Esqueci o nome da lâmpada, gente. Eu acho que eu sei qual que estava no livro, é um trem de... Ai, meu Deus. Sim, depois eu vou lembrar, vou ver se eu lembro. Mas são lâmpadas que elas ainda produzem calor, porque as fluorescentes e as de LED, elas não produzem calor para iluminação. E a gente, nos experimentos, a gente precisa aquecer os pintinhos. Então, a gente usa como fonte de aquecimento as lâmpadas. E as incandescentes já não se encontram mais. E por que a gente precisa saber dessas lâmpadas? Porque cada lâmpada, as incandescentes e as fluorescentes, elas produzem uma quantidade de lumes. Então, vamos aqui para fluorescentes, já que as incandescentes não se encontram mais no mercado. Então, uma lâmpada de 15 watts, ela produz em torno de 500 a 700 lumes. E por que a gente tem que saber a quantidade de lumes que uma lâmpada vai estar produzindo? Exatamente porque existe uma recomendação da quantidade de lumes que precisa na hora do sistema de criação. Então, aqui, já que nós estamos falando de postura, que
vai começar a partir da 18ª semana em diante, né? Nós vamos precisar de 22 lumens por metro quadrado nesse galpão. Então, por isso que a gente tem que saber quantos lumens vai produzir cada tipo de lâmpada. Então, ainda sobre o programa de iluminação, para a gente fazer o estímulo das aves com a luz, ela vai depender de alguns fatores, como se a ave ela atingir a idade cronológica mínima de 18 semanas, um peso corporal mínimo de 1,48 quilos, e se essas aves elas estão consumindo os nutrientes para suportar essa produção. Então, antes da gente fornecer esse programa de iluminação, as aves elas precisam ter o peso mínimo de 1,48 quilos e estar com a idade cronológica de 18 semanas. Então, como que a gente elabora esse programa de luz? Então, a gente precisa saber a data em que as aves completaram 10 semanas de idade. Porque quando as aves completam 10 semanas de idade, elas são fotossensíveis, ou seja, elas percebem a luz e vão produzir os hormônios sexuais. Então, elas já estão naquele período que eu comentei na aula anterior e a Fabiana também. Elas já são fotossensíveis e a gente também precisa saber essa data em que as aves completaram 10 semanas para verificar o comportamento da luz, se ela está crescente ou decrescente. Depois nós vamos olhar os manuais de linhagem para saber a quantidade de hora-luz por dia ideal para as aves. Então, nós, zootecnistas, vamos fazer esse programa de iluminação, como, por exemplo, as aves completaram 10 semanas no fotoperíodo crescente. Então, ali na primeira semana de idade, nós vamos estar fornecendo 24 horas de luz. Da segunda à nona semana, a gente vai estar fornecendo somente luz natural. Na 10ª até a 17ª semana, programa de luz decrescente constante. E na 18ª semana em diante, a gente vai fazer o estímulo de luz até completar 17 horas de luz por dia. Então, por que a gente faz ali da 10ª semana até a 18ª semana um estímulo de um programa de luz decrescente? É para evitar que o aparelho reprodutor dessa ave ele se desenvolva acelerado. Por isso que a gente vai fazer esse programa de iluminação decrescente. E depois, quando essas aves estiverem com 18 semanas ou com 5% de produção, a gente vai fazer o estímulo de luz, que pode ser de 15, 30 ou 60 minutos por semana, até completar as 17 horas de luz por dia. Então, como que a gente vai fazer esse programa de luz decrescente ali da 10ª semana até a 18ª semana? Quando as aves estiverem com 10 semanas, eu vou verificar a hora em que o dia vai clarear quando esse lote estiver com 18 semanas. Então, vamos supor que quando esse lote estiver com 18 semanas, o dia vai clarear às 6 horas da manhã. Então, eu vou diminuir 2 horas do horário do nascer do sol. Então, 6 menos 2 é igual a 4. Então, eu vou ligar o relógio às 4 horas da manhã na 10ª semana. Como eu diminuí 2 horas é 160 minutos. E da 10ª semana até a 18ª semana são 8 semanas, né? Então, eu vou diminuir 15 minutos por semana. Até essas aves atingir, até a 18ª semana. Então, eu vou diminuir 15 minutos. Então, até a 18ª semana dessa ave. Então, quando que eu vou acender essa lâmpada? Na 10ª semana, eu vou acender a lâmpada às 4 horas da manhã. E vou diminuindo 15 minutos. Diminuir 15 minutos até a 18ª semana. Na 18ª semana, a gente começa a dar o estímulo de luz de 15, 30 ou 60 minutos até atingir 17 horas de luz por dia. Ok aqui, gente? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, meus alunos. Que período do ano seria necessário vocês fazerem esse programa de luz? De janeiro a julho ou de julho a dezembro? A galinha chegou com 10 semanas, ela está no período entre janeiro a julho, ou então ela chegou com 10 semanas, ela está no período de julho a dezembro. Quando que eu teria que fazer o programa de luz decrescente para não estimular ela? Algo? Tu tá aí?
Ai, professora, eu vou arriscar. Pode Eu arriscar. acho que é a segunda opção que a senhora falou aí, de julho a dezembro, foi que a senhora falou? Julho a dezembro, né? O que está Sim. acontecendo de julho a dezembro? Com a luz do dia natural. Os dias estão crescendo de julho a dezembro ou estão diminuindo, gente? Sem ser Stephanie agora. Alguém, por favor. Conforme nós discutimos na aula passada. Está crescendo, professora, os dias. Os dias estão crescendo. Né? Então, nós vimos que a partir do momento que ela chega com 10 semanas, no período do ano, em que o dia está crescendo, ela vai ser estimulada por essa luz natural, podendo entrar em postura precoce. E nós não queremos isso, porque nós discutimos na semana passada que se ela entrar em postura precoce, né, o tamanho dos ovos vai ser pequeno, ela não vai ter persistência de postura, né? Então a gente não quer que isso aconteça com ela. Então, para evitar que isso aconteça, se ela chegar com 10 semanas entre julho até dezembro, que é quando o período de luz do dia está crescendo, eu preciso fazer um programa de iluminação decrescente, que é isso que a Laura explicou para vocês, né? Então ela começou, o que ela fez? Ela aumentou o período de luz do dia. Se vamos... E nem cortou seu áudio, Fabiana. Voltou, gente? Ah, voltou. Então vamos supor que a galinha está com 10 semanas e naquele dia o comprimento de luz é de 11 horas. Quando a Laura começa acendendo a luz, né? A Laura ou qualquer um de vocês, tá? Só tô falando da Laura aqui porque foi ela que deu o exemplinho aqui pra gente. Então, a galinha está com 11 semanas. O que eu vou fazer na 10ª semana? Eu vou dar 2 horas a mais. Então, em vez de dar 11, eu dou 13. Tá? Então, ela recebeu 13 horas de luz na 10ª semana. Na 11ª semana, ela vai receber, né, 12 horas e 45 minutos. A 12ª, 12 horas e meia, até chegar, né, na 18ª semana, com ela recebendo só luz natural. Tá? Então, na verdade, eu dou 13 horas e venho diminuindo a quantidade de luz, né, que ela vem recebendo. O que é esses 13 horas? Porque eu dei um exemplo de 11 horas daquele dia. Mas a gente tem que olhar na tabela e ver qual que é o comprimento de luz daquele dia. E a partir de então, olho daquele dia e olho qual vai ser o comprimento de luz, né, quando ela chegar na 18ª semana. Eu quero chegar na 18ª semana sem dar luz nenhuma. Então, eu aumento o comprimento na 10ª e vem diminuindo, até chegar na 18ª sem luz. Aí, quando chegar na 18ª, né, se ela já estiver começando a postura, a gente começa a fazer um programa de luz crescente, para estimular. Então, esse programa só vai ser utilizado se ela chegar, né, com 10 semanas em períodos de criação em que a gente tem comprimento do dia natural crescente. Tranquilo, gente? Se for numa outra situação, ela chegou com 10 semanas, né, de janeiro, né, até julho, que é quando o período de luz está decrescendo, aí a Lara vai explicar para vocês aí o que vai acontecer. É outro manejo. Tá? Aqui, se as aves elas completarem 10 semanas de idade no período de luz natural decrescente, ou seja, os dias estão ficando menores, né, a quantidade de luz. Na primeira semana, a gente vai fornecer 24 horas de luz. Na segunda até a 17ª semana, a gente vai fornecer só luz natural. E da 18ª semana em diante, a gente vai fazer aquele manejo igual anterior. Vai estar aumentando a quantidade de luz de 15, 30 ou 60 minutos até completar 17 horas de luz por dia. Que aqui 17 horas de luz por dia deu com 22 semanas. E por que só luz natural, gente, da segunda à 17ª? Por que eu não tenho que fazer manejo nenhum? Alguém chuta, por favor? Já?
Porque já tem a quantidade de luz necessária? Porque, na verdade, se o período de luz já está decrescente, ela vai ser estimulada? Produzir hormônio sexual? Não. Não tem estímulo, tá? Em períodos de luz decrescente, não tem estímulo. Então, criar franga para produção é melhor você. Melhor não, é mais fácil você criar num período de luz decrescente, criar a franga, para ela começar a postura no período de luz crescente, do que você fazer a criação da franga no período de luz crescente, tá? É mais fácil. Mas eu não posso criar a franga no período de luz crescente? Posso, é só fazer manejo de luz. Agora, se eu crio a franga no período de luz decrescente, eu não vou fazer manejo de luz, só os manejos com o animal mesmo, conforme a gente já discutiu. Ok? Então, cálculo do número de dimensionamento das lâmpadas no galpão. Então, nós temos algumas regras antes de fazer esse cálculo. A distância máxima em metros entre as lâmpadas, entre uma lâmpada e outra, é de 2 vezes o pé direito. A distância máxima em metros entre as fileiras, entre uma fileira de lâmpada e outra fileira de lâmpada, é 2 vezes o pé direito. E a distância em metros da fileira de lâmpadas para a borda, que é a parede do galpão, é igual ao pé direito. Então, em um galpão com 10 metros de largura e 150 metros de comprimento, com 3 metros de pé direito, qual é a quantidade de lâmpadas necessárias para iluminar este galpão para as aves em produção que necessitam de 22 lumes por metro quadrado? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a quantidade de lumes que vai precisar nesse galpão. Mas para a gente calcular essa quantidade de lumes, a gente precisa saber a área do galpão. Então, como que a gente calcula a área do galpão? A gente vai pegar o comprimento do galpão e vai multiplicar pela largura. Então, aqui deu 1.500 metros quadrados. Então, 1.500 metros quadrados multiplicado por 22 lumes, que é o que é exigido na produção, nós vamos ter 22.000 lumes por metro quadrado. Então, como que a gente vai fazer a distribuição dessas lâmpadas? A gente vai fazer a distribuição dessas lâmpadas em 2 fileiras. Então, a gente descobriu que a gente precisa de 22 lumens e que a gente vai distribuir essas lâmpadas em 2 fileiras. Então, quantas lâmpadas nós vamos precisar? Para calcular a quantidade de lâmpadas, eu vou pegar o comprimento desse galpão e vou dividir por 6. Por que 6? Porque é 2 vezes o pé direito. Então, a gente tem 25 lâmpadas por fileira. São 2 fileiras, então nós temos 50 lâmpadas. Então, quantos lumens que a gente vai ter por lâmpadas? A gente vai pegar os 22.000 lumens que a gente descobriu e vai dividir por 50 lâmpadas. Então, a gente vai ter 440 lumens por lâmpada. Só um minutinho que eu vou pedir para os cachorros... Ah, os cachorros já parou de latir, que eles estavam atrapalhando. Não sei se vocês estavam escutando. Então, agora a gente vai falar sobre... Gente, até aqui entendeu? Que é cálculo, né? Quer que repete de novo? Tem alguma dúvida? Vocês têm uma atividade dessa lá, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas na apostila ele mostra o dimensionamento que ele faz. Deixa eu só abrir aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele mostra como que tem que ser feito. Tá dando para ver, gente? Que essa daqui é o croquis que ele fez desse exemplo aqui, que a gente viu as regrinhas, né, que tem que ter 3 metros de distância de uma fileira para a borda, no máximo 2 vezes o pé direito aqui, né, e também 3 metros aqui entre uma lâmpada e outra, ele colocou 6 metros. Tá dando para ver, gente? Não dá. Não. Mas você mandou isso para eles, não mandou? Mandei, porque eu não coloquei aí, mas eu mandei para eles. Eu esqueci de colocar. Mas na apostila que eu mandei para vocês, tem o exemplo, tem explicando dessa mesma forma e tem o croquis como que é feito, tá? Então, sobre a influência da temperatura na criação de poedeiras e na qualidade de ovos. Então, esse aqui é um esquema do sistema termorregulador. Então, quando ocorrem mudanças de temperatura no galpão, o hipotálamo anterior e o hipotálamo posterior, ele vai perceber
perceber essa mudança de temperatura. E quando ele percebe essa mudança de temperatura, ele lança mecanismos ativos para os termorreceptores periféricos, com o intuito de manter a temperatura corporal dessa ave. Então, vamos supor que no galpão teve um aumento da temperatura. Então, esses termorreceptores, que teve um mecanismo ativo pelo hipotálamo, ele vai emitir sinais para essas aves, para que essas aves façam a perca de calor. Então, como que a ave ela vai perder calor? Através da vasodilatação, ela vai aumentar a frequência respiratória, ela vai aumentar a área corporal dele. Como que a ave ela aumenta essa área corporal? Abrindo as asas, né, esticando as pernas para aumentar esse contato dela com a cama, ou então, se ela estiver numa gaiola, para ter essa perca de calor. E nesse momento, as penas dela se encontram normais. Quando a gente tem a mudança de temperatura para o frio, essa ave ela precisa ganhar calor. Então, como que essa ave ela vai estar ganhando calor? Através da vasoconstrição, da produção de calor, né? E diminuindo essa área de área corporal. E as penas elas vão estar eriçadas nesse momento. Então, quando ela diminui essa área corporal, a gente vai ter um aumento dessa produção de calor. Ok para aqui também, gente? Eu acho que você já deve ter falado disso também, né, Fabiana? A gente já discutiu. No início a gente falou de termorregulação, né? E a gente falou de ambiente, discutindo sobre ambiente. E aqui, como que a temperatura do ambiente ele vai interferir na qualidade dos ovos dessas aves. Então, quando a gente tem um aumento da temperatura ambiente, né, e aumento da umidade relativa do ar, a gente vai ter mudanças comportamentais. Essa ave ela vai diminuir a sua atividade, ela vai diminuir o consumo e a gente vai ter uma desnutrição. E ela também aumenta o consumo de água e aumenta a frequência respiratória. Então, essa ave ela vai ficar ofegante. Quando essa ave ela fica ofegante, a gente tem uma perca excessiva de dióxido de carbono e de água. E essa perca excessiva, ela leva a uma queda na pressão parcial do dióxido de carbono. Quando tem essa queda na pressão parcial do dióxido de carbono, a gente vai ter uma diminuição nas concentrações de ácidos carbônicos e de íons de hidrogênio. E em resposta, os rins, ele começa a excretar mais bicarbonato e potássio e diminui a excreção de íons de hidrogênio na tentativa de manter o equilíbrio ácido básico, mas nós vamos ter, então, uma alcalose respiratória. Quando essa ave, ela começa a excretar potássio e bicarbonato, esse bicarbonato, ele seria, né, na verdade, utilizado na formação da casca do ovo. Então, quando a ave, ela tá em um ambiente que tem a temperatura alta e a umidade relativa alta, elas vão ter problema na qualidade dos ovos exatamente por causa disso, que a gente vai ter uma excreção do bicarbonato que seria utilizado para a formação da casca. Então, nós vamos ter cascas comprometidas em aves que estão com o ambiente com a temperatura do ar e a umidade relativa do ar alta, elevada. Ok aqui, gente, também? Isso daí, gente, é a explicação, na verdade, fisiológica, né, do que acontece com uma galinha quando ela está estressada por calor. A gente sabe, né, que um animal, na verdade, estressado por calor, né, ele vai ter diversos comportamentos para tentar reduzir, né, esse calor corporal, conforme a gente já tinha discutido na nossa aula presencial de ambiência lá atrás, né, e entre esses comportamentos vem todos, primeiro, ele tenta perder o calor de maneira sensível, vocês lembram disso? Aumentando, né, a área de superfície, aumentando a radiação corporal, o contato do corpo com a cama, e se ele não conseguir perder calor dessa forma, ele começa aumentando a frequência respiratória, lembram disso? Né? Quando aumenta a frequência respiratória, o que é aumentar a frequência? A gente inspira oxigênio e elimina dióxido de carbono, né? Então, quanto mais a ave respira, quanto mais ela aumenta a frequência, né, mais CO2 vai sair. Quanto mais CO2 vai sair, né, isso vai diminuir a pressão de CO2 sérica e, consequentemente, não vai ter o íon carbonato, né, para poder produzir a casca do ovo, porque a casca do ovo é carbonato de cálcio. Então,
Galinha estressada por calor, ela vai produzir ovo de casca frágil, muita trinca de ovo dentro do galpão. Muitas vezes ela produz ovo até mesmo sem casca. É comum você chegar no galpão em dias muito quentes, se você chegar no galpão de postura, que não tem um bom controle de temperatura, nesses dias aí atrás, que estava dando 38, 40 graus, vocês vão ver muito ovo sendo posto sem casca. Então tem toda a formação do ovo, né? Tem a formação da membrana interna do ovo, mas não tem deposição de carbonato de cálcio na casca. Tá? Ou então sai com casca muito fina. Tá? Então, estressar a galinha por calor, a gente tem perdas além da produção, porque ela não vai comer direito, vai tomar muita água, né? Nós vamos ter perdas além da produção, a gente vai ter muita perda também na qualidade do ovo, principalmente qualidade de casca. E, gente? Então, aqui é algum dos efeitos da temperatura sobre o desempenho das galinhas poedeiras. Então, eu vou estar falando com até 10 graus e acima de 30 graus. Então, na pré-postura, quando essa temperatura está até 10 graus, a gente vai ter uma queda no ganho de peso, uma piora na conversão alimentar. Já na postura, a gente vai ter uma queda na produção de ovos. Acima de 30 graus, a gente vai ter uma redução no consumo, uma redução no ganho de peso, um aumento da injeção de água e a termorregulação comprometida na pré-postura. E na postura, a gente vai ter uma redução no consumo de ração e no tamanho dos ovos, a qualidade das cascas dos ovos se deteriora e aumento da injeção de água, e a gente também tem a termorregulação comprometida. E sobre a muda forçada, que a Fabiana tinha comentado um pouco anteriormente. Então, nas poedeiras comerciais, aproximadamente com 18 semanas, a gente tem o início da postura. Nesse início da postura, os ovos eles são pequenos e a produção ela não é regular. A partir da 20 a 21 semanas, essa galinha ela começa a botar um ovo por dia e nós vamos ter em aproximadamente 300 ovos por ano. E a partir dos 72 a 75 semanas, essas galinhas elas são consideradas velhas. E é aí que nós vamos realizar essa muda forçada. E o que é essa muda forçada? É uma restrição de água, comida e luz, onde tudo isso vai fazer alterações hormonais que reativam o ovário. E a gente vai ter ali mais ou menos uma produção de 30 semanas, ou seja, essas aves vão produzir por mais 30 semanas. Então, o que é essa muda forçada? Né? As aves nativas, elas realizam a muda uma vez por ano, ficando em torno de 3 a 4 semanas sem produzir. Já nas aves comerciais, elas realizam essa muda, porém, de forma forçada. Então, essa muda forçada, ela visa promover uma pausa na produção e trocas de penas sincronizada no final do período produtivo para obter um segundo ciclo de produção. Então, essas aves, quando elas fazem essa troca de penas por penas novas, né, elas também têm alterações fisiológicas no aparelho reprodutor. Então, vai ter toda uma alteração fisiológica nesse aparelho reprodutor para que ela possa novamente voltar a botar. Então, qual que é o objetivo da muda forçada? É prolongar a vida útil das aves e melhorar a qualidade dos ovos. E para realizar essa muda forçada, as galinhas elas devem perder de 25% a 30% do peso vivo. Então, o segundo ciclo de produção, ele dura de 28 a 32 semanas, os ovos, eles são maiores e as cascas mais resistentes, e a produção, ela é inferior do que no primeiro ciclo, então ela tem uma produção 10% inferior do que a do primeiro ciclo. E qual que é, a gente tem alguns métodos de muda forçada, a gente tem a muda forçada através da restrição da alimentação, de luz e de água. Então, como que é esse método? Do primeiro ao quarto dia, essas aves vão ficar sem ração, sem luz, e nós vamos pesar essas aves. Nos 5 dias, essas aves vão ficar sem ração, sem luz, porém, nós vamos colocar 4 gramas de ostra moída ou calcário grosso por ave. No dia 6, 7, 8 e 9, essas aves vão ficar sem ração, sem luz, e a gente vai pesar, durante esse período, amostras de aves até diminuir 25% do peso vivo dessa ave.
No dia 10 ao dia 19, nós vamos fornecer 100 gramas de ração para as aves em dias alternados, que é dia sim, dia não. Essas aves vão continuar sem luz e nós vamos estar utilizando ração de crescimento. Do dia 20 até o dia 29, nós vamos fornecer 100 gramas de ração por ave, com 2 dias alternados. Nós não vamos fornecer luz e a gente vai estar colocando uma ração de crescimento e quando a gente estiver chegando nos 29 dias, a gente inicia-se com a ração de postura. Do 30 dias em diante, a gente vai fornecer ração de postura à vontade, a gente vai fornecer 15 horas de luz e a gente vai aumentar 1 hora de luz por semana até atingir 17 horas de luz. Alguma dúvida sobre esse método de muda forçada? É um método tranquilo, né, gente? É o animal, né? Vocês viram isso? Que o animal pode ficar sem ração até por 10 dias. Sem ração. O que vocês acham disso? É um método, na verdade, gente, extremamente estressante. Né? Quando se fala em bem-estar animal, você fazer muda forçada. Esse daqui é o método tradicional. Tá? Então, é o método mais utilizado. Então, quando você fala em fazer muda forçada com restrição de ração, né, você deixar um animal sem ração até 10 dias, né, é um método extremamente estressante. Por que a gente deixa ele sem ração? Porque eu quero fazer ela perder peso. Porque somente ela perdendo peso é que vão acontecer as alterações hormonais que eu quero, né, para que ela volte a ciclar como uma franga. Por que fazer muda? Porque no fim da postura, quando ela chega, né, lá no período final, aí em torno de 75 semanas, a qualidade da casca do ovo cai e a produção também cai. Então, além de eu ter uma produção baixa, o ovo vai aumentando de tamanho, né? A qualidade da casca vai ficando pior, eu tenho muitas perdas, então não é viável do ponto de vista econômico para o produtor. Então, o que ele faz aí nesse período? Ele tem que renovar a galinha. Renovando a galinha, como a Laura disse, no segundo ciclo, apesar dela produzir 10% menos do que o ciclo anterior, o tamanho do ovo aumenta e a qualidade do ovo aumenta. Tá? Então, a gente tem que tentar reduzir o consumo da galinha, né, para que ela perca peso. Quanto de peso? 25% do peso vivo. A partir do momento que ela perder os 25% do peso vivo, consequentemente, ela vai ter todas as alterações hormonais que são interessantes, né, para que a muda aconteça. Tá? Então, ela vai ter perda de penas, né, vai ter regressão do oviduto. Tá? O que é o oviduto? É o sistema reprodutivo dela, tem uma regressão, né? Acontece, acho que você vai falar isso, né, Laura? O quê? Das alterações que vão ter, né? As alterações hormonais? É. Não coloquei as alterações hormonais, mas está no livro que eu mandei para os meninos. Então, assim, acontece regressão do oviduto, as células do oviduto se renovam, tá? E, consequentemente, ela tem mais um ciclo de produção. Mas é um método muito criticado, né, em relação ao mal-estar e estresse que a gente causa para esses animais. Pode falar, né? Não, é porque eu fico aqui pensando, 25% peso vivo é muita coisa, perder 25% peso 25 é muita coisa. É muita coisa. Né? Um animal que está lá em torno de 1,7 kg, né? 10% seriam 170 gramas, né? 320 mais 170, ele tem que perder mais de 500 gramas. Isso é muita coisa. 400 gramas, é muita coisa. Mas ela fica 10 dias sem comer, então não perde. Que é extremamente estressante. E se for pensar aí no ponto de vista ético das pessoas que não são zootecnistas, é muito antiético isso. Eu falo assim, não da ética voltada das 5 liberdades, nós zootecnistas atendemos às 5 liberdades, né, do nosso ponto de vista. Mas o consumidor, né, ele vai achar isso aqui extremamente antiético para o animal, né? E é por isso que isso tem tentado, né? Tem se tentado mudar isso. Então, em função do melhoramento genético das galinhas, né? Hoje em dia a gente consegue galinha produzindo até 80, 100 semanas.
Então, ao invés de fazer muda forçada, o que o pessoal foi fazendo? Melhorando as galinhas para produção mais persistente, né? Então, hoje em dia, como a gente tem galinha produzindo bem, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, como a gente tem galinha produzindo bem até 80, 100 semanas, tem se tentado eliminar a muda forçada da produção de galinhas de postura. E existem outros métodos de muda forçada, que é a deficiência de sódio ou de cálcio. Quando a gente faz a deficiência de sódio, a postura chega a 5% 9 semanas após a deficiência. E quando a gente tem a deficiência de cálcio, a ovulação é bloqueada com 8 a 15 dias após a restrição, porém essa interrupção da postura ela não é considerada uniforme. Outro método de muda forçada é pelo excesso de zinco, onde esse excesso de zinco reduz o consumo dessa ave de ração e também faz a regressão do sistema reprodutivo. Então, quando a gente fornece ali 25 ppm de zinco, 4 dias após a postura ela é nula, e no 5º dia a gente volta com uma ração de postura normal. Então, de 15 a 21 dias após o início do tratamento, a gente vai ter uma postura reiniciada. Gente, e por que esses métodos alternativos, né? Na verdade, esses métodos alternativos, eles visam o quê? Todos eles, tentar reduzir o consumo da galinha, né? Então, quando eu vou lá e dou uma deficiência de sódio, ele estimula o consumo. A gente coloca sal na ração para ele dar, né, além de suprir a exigência de sódio, para ele dar palatabilidade, para o animal consumir. Então, quando eu dou uma deficiência de sódio, o animal vai reduzindo o consumo, né? A mesma coisa quando eu intoxico ele com zinco, com excesso de zinco, eu estou dando uma intoxicação, né? Então, vocês estão vendo, reduz o consumo de ração. Quando reduz o consumo de ração, consequentemente, o animal vai perdendo peso, né? Só que esses métodos, né, não, né, na verdade, são métodos nutricionais, mas sem a extinção total da ração, eles são métodos que têm menor eficiência do que o tradicional, tá? Então, muitas vezes, quando se tem que fazer a muda, o produtor ele opta pelo método tradicional, que é o que dá melhor resultado, tá? Embora seja extremamente estressante. Vou interromper, Fabiana, porque agora vai começar os índices. Vou abrir aqui. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês, gente, a respeito do segundo tema, que é a parte dos índices zootécnicos e avaliação do desempenho. É para vocês fazerem a segunda atividade da semana. Deixa eu apresentar aqui. Eu vou tentar interromper a gravação